Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A paz que excede todo o entendimento humano. A paz que o mundo não dá. É como já dizia o poeta, a paz da videira verdadeira que é Jesus. O mundo vive em busca da paz, mas não encontra, porque procura na fonte errada. No dia que o mundo buscar a paz na fonte correta, que é Jesus, certamente encontrará. É uma grande prova a gente está vivendo hoje em dia, não é? Parecia que estava tudo em paz, como menos espera, estoura uma guerra e ameaça de terceira guerra. Apesar que nós que somos cristãos, isso não nos pega de surpresa, não é verdade? Porque estamos chegando nos momentos finais. É como se diz, já estamos chegando à meia-noite, não é verdade? Onde o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E nós, só nos resta uma coisa para nós, é estarmos preparados para este momento. Para quando Ele vier, possamos subir todos juntos com o Senhor e estar com Ele na glória. Para nós é motivo de alegria estar mais uma vez aqui junto com os irmãos, depois desse período caótico de pandemia. Agora já estamos numa flexibilização, graças a Deus. Certamente alguns estados já tiraram a máscara, não é verdade? Pernambuco ainda está com a máscara, mas certamente estaremos breve libertos. E assim está pronto para outras coisas que virão pela frente. Eu acredito que não temos muita expectativa não, mas no Senhor nós estamos seguros. A nossa segurança não vem dos homens, a nossa segurança não vem da política, a nossa segurança não vem de governantes, a nossa segurança não vem de plano econômico. A nossa segurança, a nossa paz, a nossa esperança está no Senhor. E se você que entrou nesta noite ainda não tem essa esperança, hoje é a noite oportuna para você desfrutar dessa esperança. Vamos abrir a palavra do Senhor. Aliás, antes de abrir, eu agradeço ao Senhor, em primeiro lugar a Deus, por esta oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, e também agradecer ao pastor Josué e ao conselho pela confiança de nos convidar a fazer uso deste púlpito para assim partilhar da palavra do Senhor com vocês. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. São Lucas 24, iremos ler do verso 13 ao 35. E eu peço aos irmãos que após a leitura mantenham a Bíblia aberta, para que vocês possam acompanhar e conferir aquilo que nós falamos pelo que está escrito na palavra do Senhor. Sejamos bereanos, né? Sejamos bereando, assim conferindo o que o pregador fala com o que está escrito nas Escrituras, para ver se realmente é o que o Senhor está falando para nós. Lucas 24, de 1 a 35, quando diz assim a palavra do Senhor: mas no primeiro dia da semana, é 13, eu li a partir do primeiro, né? Verso 13 ao 35, né? Lucas 24, 13 a 35, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros, algumas versões falam 60 estádios, estava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, quem? Jesus, lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? A versão atualizada, corrigida e atualizada diz: por que vocês estão preocupados e o que vocês estão conversando à medida que estão caminhando? Mais ou menos isto. A minha versão é a Nova Almeida, é um pouco diferente de vocês, mas a ideia é a mesma. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que acontece lá nestes últimos dias?
Ele quem? Jesus lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, de fato. Alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia de Emaús, para onde iam, ele fez menção, Jesus fez menção de passar adiante, de passar direto. Mas eles, os 2 discípulos, o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele, Jesus, pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele, Jesus, desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. Então os 2 contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Que o Senhor, pois, aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Oremos ao nosso Deus. Senhor, eterno Deus, maravilhoso Pai, em cuja presença nos encontramos nesta noite, nós te louvamos, Senhor, por este grande privilégio que tu nos concede de poder estar em tua casa para te adorar, Senhor, para te prestar culto que só a ti é devido, Senhor. Apenas somos servos, Senhor, somos vasos quebrados em tuas mãos. Ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida e te rogamos no nome de Jesus que o teu Santo Espírito aplique esta palavra no coração de cada um de nós, para que saiamos daqui, Senhor, alimentados por tua palavra e o teu nome seja glorificado. Nos usa, Senhor, como canal de bênção, nos dá a tua iluminação, no nome do Senhor Jesus. Amém. Desistir. Creio que muitos aqui já desistiram de alguma coisa ou pensam em desistir. Um exemplo, você começou um curso e lá no meio do curso descobriu que não era aquilo que você queria e desistiu do curso. Ou talvez você começou uma carreira profissional que tanto você sonhava e depois, no caminhar, você descobre que não era aquela profissão que você queria. Alguns desistem do casamento. Quantos desistem do casamento? Casam-se, no meio da caminhada, descobrem que não era aquilo que ele queria. Para você ter um exemplo, segundo o IBGE, houve um crescimento de 75% de divórcios nos últimos 5 anos. Para vocês terem noção, no período, agora na pandemia, no período de janeiro a junho de 2001, foram mais de 37 mil divórcios no Brasil. Vocês viram a reportagem, né? O povo só bastou ficar em casa junto do casal, que brigavam feito gato e cachorro.
talvez vivia uma fantasia, não é verdade? Ou talvez por outros motivos. Só de janeiro a junho de 2021, 37 mil divórcios, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2020. Isto é, durante a pandemia. Isto é, a mulher desiste do marido, o marido desiste da mulher. Ou muitas vezes os pais desistem dos filhos. Filhos rebeldes, se enveredam pelas drogas talvez, pela prostituição, e às vezes você lava as mãos, né? Eu desisto. Mas também muitos, principalmente agora na pandemia, desistiram da igreja. O número de desigrejados aumentou. Já dizia Paulo Guedes, que quando passar a pandemia, nós brasileiros vamos aprender uma coisa. Ele dizia isso, uma coisa, acerca da política, que os políticos são capazes de matar para adquirir riquezas. Mais ou menos isso, parafraseando a sua fala. E eu vou mais além de Paulo Guedes. Eu diria o seguinte, que após a pandemia, nós iremos descobrir que tipos de crente nós tínhamos na igreja. Quantos crentes usaram a pandemia como pretexto para não vir para a igreja, mas ia para shopping, para estádio de futebol, ia para baladas, ia para festas, mas para a igreja parece que a Covid só atingiu a igreja. Até o governo do estado pensou desse jeito, né? Fecha as igrejas. Imagina nós que somos cristãos, dizemos que estamos preparados para a perseguição. Meu irmão, apenas um decreto, uma canetada do governo, tirou, aparentemente, a liberdade da igreja. Não tira do crente, que a nossa liberdade não está em decreto, nossa liberdade está em Cristo. Pode fechar a igreja, não tira a nossa liberdade não, que a nossa liberdade, a nossa esperança é Jesus Cristo. Igrejas fecharam, irmão, para você ter a noção, uma igreja fundada em 1800 na Pensilvânia, fechou as portas. Uma igreja que tinha aproximadamente no início 200 membros, ela caiu para 40 membros antes da pandemia, e durante a pandemia 25 membros, chegou a 12, fechou as portas. E não era uma igrejinha de periferia não, a igreja tipo catedral, fechou as portas. Como essa igreja, várias igrejas fecharam, não foi só ponto comercial. Mas há um extremo que às vezes nós chegamos a querer desistir da própria vida, não é isso? Já diz o pai da psicanálise, que a depressão ela pode ser dividida em dois estágios. O primeiro estágio é a perda do horizonte. Você perde o horizonte, cria um mundo, se isola, se fecha, perdeu o horizonte. O segundo estágio, que é o mais sério, é a perda da vontade de viver. Para vocês terem noção, no mundo inteiro, aproximadamente, temos 800 mil suicídios por ano. E isso principalmente entre jovens de 15 a 29 anos. Só no Brasil, em 2020, 12.745 suicídios. Pessoas que desistiram da vontade de viver, perderam a vontade de viver. Quando nós lemos a partir do capítulo 22 de Lucas, nós percebemos lá no capítulo 22, ali, a arapuca, o preparo para atrair Jesus, de como prenderia Jesus, de como prenderia e de como mataria Jesus. Isso a gente vê no capítulo 22 de Lucas. No capítulo 23, nós vamos ver lá a sua prisão, o seu julgamento, a sua condenação, a sua crucificação, morte e sepultamento. Está lá no capítulo 23. Capítulo 22, prisão. Capítulo 23, capítulo 22, prisão, e capítulo 23, julgamento, condenação, crucificação, morte e sepultamento. No capítulo 24, esse capítulo 24, ele fala exclusivamente da ressurreição de Jesus e suas aparições. Exatamente o capítulo 24, ele trata exatamente da ressurreição. E que ressurreição é essa? Quando a gente fala em ressurreição, a gente se lembra logo de Lázaro, a gente se lembra do filho da viúva de Naim, a gente se lembra do filho da sunamita na época de Eliseu.
Não é verdade? Mas preste atenção numa coisa, a ressurreição de Jesus não é igual, não foi igual à ressurreição do filho de Naim, não foi igual à ressurreição de Lázaro, não foi igual à o filho da sunamita. Por quê? A ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, e lá da viúva da sunamita, foi uma ressurreição de restauração do corpo físico. Sabe por quê? Porque depois eles morreram de novo. Não é verdade? Foi apenas a ressurreição do corpo físico. Na ressurreição de Jesus é diferente. É uma ressurreição de transformação. Uma ressurreição que transformou a natureza humana de Jesus de tal maneira que transcende a lei da física. Está acima da lei da física. Quer ver um exemplo? A gente vê aqui no texto, nas aparições, que aqui mesmo, pronto, no caminho de Emaús, a gente vai ver lá na frente, enquanto os 2 discípulos caminhavam, Jesus se aproximou deles, entrou na conversa. Depois, quando chega na aldeia, no partir do pão, eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece. E quando esses 2 voltam para Jerusalém, eles voltam, saem de Emaús e voltam para Jerusalém, quando encontram lá os 11 reunidos, mais os outros, eles estão conversando ainda lá, conversando, Jesus entra sem abrir a porta, passa pela porta sem abrir, acima da lei da física. Tem mais, para provar que não é um fantasma, ele diz: o que é que vocês têm para comer? Senhor, temos peixes. Ele se alimentou dos peixes. Depois, quando Tomé, ele se apresenta outra vez lá com Tomé: Tomé, você não acreditou que eu ressuscitei? Toca em minhas mãos, eu não sou fantasma não, toca aqui, ó. Toca, porque é uma ressurreição de transformação. De corpo corruptível que era sujeito à morte, agora não é mais sujeito à morte. É o mesmo corpo, irmão, semelhante ao corpo que nós iremos receber. Não sujeito à dor, não sujeito à Covid. É a ressurreição, transformação. É isso que nós percebemos. Se nós fôssemos estruturar esse texto do capítulo 24 de Lucas, a gente poderia estruturar da seguinte maneira. No versículo 13, do versículo 13 ao 14, nós percebemos os 2 discípulos que partem de Jerusalém a caminho de Emaús. Quando a gente vai lá para o verso 33, a gente vê a mudança. Os 2 que estavam indo para Emaús agora voltam para Jerusalém. 60 estádios, entre 10 a 12 quilômetros. Quando a gente vai para o verso 15, a gente percebe Jesus se aproximando deles, enquanto eles caminhavam. Jesus se aproxima deles. Aí quando a gente vai lá para o verso 31b, parte B, Jesus desaparece. Ó, no versículo 15, Jesus aparece. No versículo 31b, ele desaparece. Quando a gente vai para o versículo 16, diz o texto que eles não reconheceram Jesus. Jesus estava com eles eram discípulos de Jesus, e eles não reconheceram Jesus. Quando a gente vai lá para o versículo 31, parte A, eles reconheceram Jesus. Essa é a estrutura do texto. Aí você vai dizer assim: Davi, mas o miolo do texto, o meio do texto, o versículo 17 a 27 e 28 a 30. No 17 a 27, o centro do texto estão a conversa, o diálogo entre ele e os 2 discípulos. E do 28 ao 30, a gente já encontra a comunhão deles com Jesus, ao redor da mesa. Falamos no início sobre desistência. E você talvez pudesse perguntar: mas Davi, o que foi que fez esses 2 discípulos, eram discípulos de Cristo, desistir? Saíram de Jerusalém para voltar à sua vida normal em Emaús. E é isso, irmãos, que nós tentaremos encontrar alguns elementos aqui que demonstra que levou aqueles 2 discípulos a desistir, que é para que nós não caiamos no mesmo erro, no mesmo vacilo. Do versículo 13 ao versículo 14 diz assim:
naquele mesmo dia. Que dia foi esse? Naquele mesmo dia. Quando a gente vai para o versículo 1, diz: mas no primeiro dia da semana, alta hora da madrugada, as mulheres foram ao túmulo. Primeiro dia da semana, domingo, que nós comemoramos o dia do Senhor. Foi naquele mesmo dia. E o texto começa a narrar tudo aquilo ali. E o que chama a atenção é que lá no versículo, a partir do versículo 11 diz assim: a partir do 10, essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, que foram lá ao túmulo. Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas, que viram o Senhor. Aliás, que os anjos falaram para ele que ele ressuscitou. Mas para os discípulos, as palavras das mulheres pareciam um delírio, parecia tolice, o que as mulheres falaram. Eles estavam reunidos, e as mulheres chegaram lá, levaram a notícia, mas para eles pareciam tolice. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e baixando-se, viu somente os lençóis de linho, e nada mais, e retirou-se para a casa, admirado com o que tinha acontecido. No verso 55 do capítulo 23, diz assim: quando foram sepultar Jesus, né? José de Arimateia foi lá, pegou o corpo de Jesus e foi levar ao túmulo. Só que as mulheres ficaram observando. Elas eram muito prudentes, né? Ficaram observando onde iam sepultar Jesus. E diz, a partir do versículo 54, diz assim: era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José de Arimateia e viram o túmulo e como o corpo foi colocado. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Elas seguiram José de Arimateia só para ver onde Jesus ia ser sepultado, porque no domingo pela manhã elas iam levar os aromas para perfumar o corpo de Jesus, que era de costume naquela época. Então, exatamente naquele dia, como diz aqui o texto, naquele mesmo dia, 2 discípulos, o texto não diz se era homem e mulher, não deixa claro, não diz se é 2 homens, mas tudo indica que era um homem e era uma mulher. A gente vai ver lá no versículo 14, se eu não me engano, que um deles era Cleopas, que segundo Eusébio de Cesareia, era tio de Jesus, irmão de José, e ele era casado. A gente vê lá em João 19, 25, que ele era casado com a irmã de Maria. Então, os dois eram tios de Jesus, mas eles não perceberam, né, que era Jesus. E naquele dia os 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficavam a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido da sexta-feira para o domingo ali, naquela festa, a festa da Páscoa que tinham comemorado. Eles vinham conversando, os 2, isolados, sem esperança, tristes. É aquilo, né? Quando você vai para o funeral, né? Você vai para o funeral, ali a gente faz a cerimônia, tudinho. Quando sepulta o defunto, cada um se dispersa, vai para as suas casas. A dor maior é para quem mora na casa do falecido, né? E todo mundo vai embora, e você vai olhar a cama dele vazia, onde ele sentava para comer, não é isso? A volta para casa é uma volta de tristeza, não é verdade? A gente sabe muito bem disso. Era isso que estava acontecendo com eles, estavam voltando de um sepultamento. E no verso 15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o texto deixa bem claro, diz que o próprio, veja aí no seu texto, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Vejam só, eles estavam conversando acerca de tudo que tinha acontecido. Certamente eles estavam conversando acerca de Jesus. E no versículo 15 diz que o próprio Jesus, de quem eles estavam abordando, se aproximou deles e ia conversando com eles. No verso 16 diz o seguinte, o verso 16 diz assim, a partir do 15, né? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16, porém os olhos deles estavam
como que impedidos de reconhecer Jesus. Os olhos deles estavam impedidos. A gente percebe aqui, irmãos, que o primeiro elemento que estava fazendo aqueles dois desistirem era o impedimento nos seus olhos. Jesus estava de lado, ao lado deles, conversando com eles. Era o mestre deles, mas os olhos estavam impedidos. O que é que causa o impedimento em nossos olhos para não enxergar a verdade do Evangelho? O que nos faz, meus irmãos, que faz os nossos olhos ficarem impedidos, é a falsa expectativa em relação ao Cristo. Essa falsa expectativa não permite que o reconheçamos. O que é falsa expectativa? Muitas vezes, irmãos, nós temos um conhecimento distorcido de quem é Deus. Nós percebemos que hoje em dia, no evangelho que tem sido pregado, um evangelho de um Jesus utilitário. É o Jesus que me dá emprego, é o Jesus que me dá uma esposa, é Jesus que me dá um carro, é Jesus que me dá saúde, é Jesus que me dá uma casa, é Jesus que me dá, é eu, sempre eu. Eu sou o centro, tirei Jesus do centro e me coloquei no centro. Até as músicas, observem as músicas, temos que ter muito cuidado com as músicas de hoje em dia. Quando você vê uma música puxando você para o centro, eu, tu e nunca o Senhor, descarte. Ela vai tornar o teu olho impedido de ter uma expectativa correta de Jesus. Tenha muito cuidado com músicas de cantores que muitas vezes estão interessados mais em ganhar dinheiro, não está preocupado com o seu crescimento espiritual, não está preocupado em te chamar para a oração, não está preocupado para te chamar para uma vida de santificação. Cante músicas que bota Deus no centro e nunca você. Somos nada, irmãos. Deus é tudo, Ele é Senhor. E Ele não dá sua glória a ninguém, Tenhamos uma verdadeira expectativa de quem é Deus. Hoje, vivemos num século, como diz a Hernandes Dias Lopes, vivemos numa época onde mais tem variedades de Bíblias. É Bíblia da mulher, Bíblia não sei de quê, do empresário, Bíblia à vontade, mas é um século onde há o maior analfabetismo de Bíblia, de conhecimento bíblico. Você só tem ela na estante. É Bíblia rosa, roxa, marrom, de toda cor, mas guardada na estante. E tem mais. E o crente ainda diz: o Senhor não tem falado comigo. Aí vai atrás de profetadas, de profetas, que nunca leem a palavra de Deus. A palavra está aqui. Tu quer falar com Deus? Abra a Bíblia. Tu quer ouvir a voz dele? Leia em voz alta. Leia em voz alta, sozinho, que você vai ouvir a voz dele. Então, a falsa expectativa torna os olhos impedidos. Sabe por quê? Qual era a expectativa que eles tinham de Jesus? A gente vai ver no decorrer do texto. Que eles pensavam num libertador político. Eles pensavam num Cristo que ia guerrear com o Império Romano. Eles jamais pensavam que a libertação era espiritual. Era resgate do homem, do pecado, prometido lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e a mulher pecou. Da semente da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Essa era a promessa. Que o homem, quando pecou, ele se afastou-se de Deus. E Deus prometeu: vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. E ele veio. E o povo conhecia o Antigo Testamento, mas criaram uma falsa expectativa. Por isso que os olhos estavam impedidos de ouvir. O primeiro elemento, irmãos, que faz você desistir. Quanta gente desiste do Evangelho hoje em dia? Porque muitos pastores, prometem coisas que Deus não prometeu. Promete coisas. Eu só vejo muitas músicas falando em promessas. Deus prometeu o que é tu? O que Deus prometeu vai te dar. Sim, Ele prometeu o quê? O quê? Que foi que Ele prometeu?
diz lá em Jeremias: eu só me responsabilizo com aquilo que eu falo, e não que os falsos profetas falam. Eu não sou responsável por isso aí não que você fala não. Eu sou responsável por isso daqui, com a minha palavra. Foi o caso que Neemias, no capítulo 29, depois leia na sua casa, quando Jeremias foi levar a promessa do cativeiro de 70 anos, se levantaram 2 falsos profetas, foi Ananias e outro lá, que Jeremias disse: é 70 anos de cativeiro, é 70 de cativeiro, por causa da desobediência de vocês. É como diz Matuto de Jesus: é prego batido e ponta virada, ninguém muda. Aí os falsos profetas vieram: não são 70, aliás, Deus é Deus de amor, vai ser 2 anos. E pegaram Jeremias, prenderam Jeremias, massacraram Jeremias, dizendo que Jeremias estava falando a verdade, a mentira, e dizendo que Jeremias estava fazendo conluio com Nabucodonosor. Não aceitaram a palavra de Deus, mas aceitaram a palavra do falso profeta, que ele prometeu coisas que agradavam o coração do homem. A palavra de Deus não está interessado em agradar teu coração, pelo contrário, Ele está interessado em te confrontar, e me confrontar com o meu pecado. Essa é a palavra de Deus. Não é massagear ego, palavras que me agradam, não. Olhos impedidos, grave no seu coração aí. Primeiro elemento que faz você desistir são os olhos impedidos, são as falsas expectativas. Falsas expectativas. Muitos crentes estão revoltados com a igreja, não quer saber de pastor, porque o pastor prometeu, se ele se convertesse, ele ia ter vida próspera, ia não sei o que, ia crescer, ia ter uma boa esposa, e nada disso aconteceu na vida dele. Quer ter um bom emprego, é como diz Augusto Nicodemos: você quer prosperar financeiramente? Se acorde cedo, vai estudar e trabalhar, aí você vai ter vida próspera. E saiba de uma coisa, que prosperidade, não pense, a prosperidade, eu estava ouvindo um sermão hoje na igreja do pastor Marcelo, lá de Boa Viagem, ele falando sobre prosperidade, ele disse: hoje nós temos um conceito errado de prosperidade, pensamos que prosperidade é receber, 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 quando a palavra de Deus diz que o dar é melhor do que receber. Essa é a prosperidade. A verdadeira prosperidade é essa, é eu ter e dar. Dá, porque é melhor do que receber. Hoje temos um ensinamento totalmente troncho das verdades de Deus, porque o inimigo sabe que os tempos estão se aproximando, o fim, e ele está doidinho para levar almas para o inferno. No verso 17, Jesus diz assim a ele, ainda no 17 diz assim, né? Então lhes perguntou: o que é que vocês estão conversando? O que vocês estão preocupados e o que vocês estão conversando à medida que estão caminhando? Aí diz ainda o texto, que eles pararam entristecidos. Eles pararam entristecidos. Tristeza. Eu poderia dizer a vocês que é um outro elemento que leva muitas vezes nós a desistirmos. Tristeza. Quantas tristezas, quantos corações têm sido invadidos pela tristeza, não é? Quantos corações? Aliás, eu acho que eu pulei, não, perdão, eu pulei, perdão, vamos voltar. Ainda no verso 17, diz assim: e ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho pelo caminho? E a versão corrigida e atualizada diz: por que vocês estão preocupados e o que estão falando na medida que estão conversando? Então é um elemento que eu ia pular aqui, um elemento que eu estava esquecido aqui. Primeiro falei do elemento impedimento dos olhos, mas o segundo elemento é a preocupação. 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 A palavra raiz é ocupação, que é antecedido pelo prefixo pré. O que é preocupação? É você se ocupar antes, pré-ocupar-se, não é verdade? Eles estavam preocupados. E Jesus perguntou: por que vocês estão tão preocupados? Muitos corações estão invadidos, inundados pela preocupação. Jesus disse: por que vocês estão ansiosos pelo dia da manhã? Cada dia traz o seu mal, viva o hoje. Diz uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia, que de 91% das nossas preocupações
com coisas do amanhã não vão acontecer em nossas vidas. 91%. Você que está preocupado hoje, está aqui sentado, já está pensando no amanhã. Saiba de uma coisa, que aproximadamente 91% do que você está preocupado não vai acontecer, mas você já está sofrendo hoje. Você já está sofrendo antes de acontecer, que certamente nem vai acontecer na tua vida. A preocupação leva você à ansiedade. E a ansiedade, ela é perigosa. Ansiedade é excesso de futuro. É excesso de futuro, a ansiedade. E eles estavam aqui, preocupados, com excesso de futuro, ansiosos. A preocupação nos leva à ansiedade. Diz Spurgeon que a ansiedade não tira o problema de amanhã. Por mais que você fique ansioso e preocupado, não vai tirar o problema de amanhã. Esta ansiedade, ela só vai tirar a sua paz de hoje. Ela não vai evitar o problema de amanhã, mas ela só vai tirar a tua paz de hoje. Você poderia estar em paz, mas como você quer estar preocupada, pense que não vai tirar o teu problema de amanhã. O problema vem de todo jeito, viu? Vai vir. Então não adianta estar ansioso, não adianta estar preocupado. Então, primeiro elemento, olhos impedidos. Segundo elemento, preocupação. E diz o texto, continuando, que quando Jesus pergunta, por que vocês estão preocupados e conversando à medida que estão caminhando? Diz o texto que eles pararam entristecidos. Tristeza tem invadido muitos corações. E muitos de nós temos pensado que tristeza paga dívidas. Não paga. De jeito nenhum paga não. Tristeza não resolve o problema de ninguém. Se você pegar o carnê do seu carro, for no banco amanhã, diga ao gerente assim: gerente, eu estou triste. Eu estou triste. Sim, ele vai dizer: sim, vá trabalhar e pague. O juro está correndo aí. Porque não vai resolver a tua tristeza. Muitos de nós, minha irmã, mergulhamos no mar da tristeza. Cabisbaixo. Tristes. Caminhando triste, cabisbaixo. Era isso que estava acontecendo com esses dois discípulos. Tristes, preocupados, cabisbaixos, com os olhos impedidos. Jesus ao lado deles, eles não enxergavam. Que a tristeza não permite que você enxergue a realidade. Quando a tristeza inunda o coração. Mas no versículo, do versículo 18 ao 20, vemos um diálogo entre eles. Quando Jesus diz, o que é que vocês estão preocupados? E o que vocês estão caminhando à medida que estão, conversando à medida que estão caminhando, e eles pararam entristecidos. Aí diz o versículo 18: um, porém, chamado Cleopas, respondeu: é brincadeira. Será que você... Eu estou por vista ele falando, o camarada já sabendo o que aconteceu, ele está triste, preocupado, e vem alguém ao lado e diz... É mesmo que você dizer, qual o assunto que está permeando a nossa sociedade da semana passada para cá? A guerra da Ucrânia. Aí você está na fila de um banco, tem duas pessoas conversando, aí você entra no meio da conversa e diz: o que é que vocês estão conversando? Que guerra é essa? Aí você vai dizer: papai, tu és o único que não estás sabendo do que está acontecendo. É como diz um certo pregador, que você ser um bom evangelista, você tem que andar com a Bíblia embaixo do braço e numa mão e no outro jornal do dia. É bom você estar atualizado. Mas tenha cuidado com as espécies de mídias que você está lendo, que tem umas que trazem mais angústias e falta de esperança do que tudo na vida. A gente tem acompanhado aí durante a pandemia, TVs que só faz destruir a esperança dos brasileiros. E Cleopas disse: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Aí Jesus, ironicamente, diz assim: quais? Eles estavam falando acerca de Jesus, E Jesus diz: mansamente, tranquilamente, em paz. Que assuntos são esses? Aí eles começaram a dizer, Os dois entraram na conversa. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno. Aí preste bem atenção numa coisa: que era profeta. Era. Vejam que visão distorcidas eles tinham de Jesus. Que era, não é mais. Que era profeta, poderoso em obras,
e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora veja o verso 21, diz: nós esperávamos, está no imperfeito, está no passado, nós esperávamos, quer dizer, a esperança morreu, acabou-se a esperança deles, a falsa expectativa que eles tinham de Jesus. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, esperávamos isso, mas hoje já é o terceiro dia e nada mudou, nada mudou. Cadê o Salvador? Cadê o remidor? Já é o terceiro dia, nós esperávamos. Então vemos aqui, irmãos, um outro elemento interessantíssimo, que é a falta de esperança, é a desesperança. Muita gente diz que a esperança é a última que morre. Não é assim? A esperança do mundo é essa. Eu digo o contrário. A esperança é a única que não morre. Porque a nossa esperança é Jesus. É Jesus. Porque a minha esperança, irmão, não está no sistema. Mesmo que o meu corpo seja queimado, triturado, mesmo que aconteça qualquer coisa comigo, a minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida pertence ao Senhor. Agora, é fácil eu estar falando, né? Mas devemos estar preparados para a prática. Nós não sabemos o que é que vem amanhã, né? Nós esperávamos que fosse Ele quem fosse redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo, nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais essas mulheres afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas também não viram o corpo. Até aí Jesus estava ouvindo. Jesus ouvia muito bem, ele sabia dialogar. Mas só que no versículo 25, ele repreende aqueles dois. No versículo 25, Jesus diz, na sua versão aí diz, ó nécios e tardos de coração. Nécios e tardos. Em outras palavras, ignorantes, desprovidos de discernimento e conhecimentos. Vocês são desprovidos de discernimento e conhecimento. Vocês são ignorantes, vocês são nécios. Vocês são estúpidos, em outras palavras. É isso que Jesus disse. Nécios e tardos de coração. Vocês são tardos, vocês são muito lentos para crer. Vocês têm uma lentidão tremenda para crer nas verdades do Evangelho. E Jesus não fica só na repreensão, ele começa a fazer uma exposição bíblica. Preste atenção a partir do verso 28. Ele diz assim, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus repreende, mas Jesus lembra a eles o que estava registrado acerca dele. Eles tinham ouvido, durante os 3 anos de ministério de Cristo, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, e foi necessário que Jesus lembrassem a eles. Rapaz, não era necessário, até aí Jesus ainda não tinha se identificado para eles, mas disse, não era necessário que ele fosse preso, fosse morto, e que ressuscitasse ao terceiro dia. Isso não era necessário. E
no versículo, a partir do versículo 28 a 29 diz: quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, Jesus fez menção de passar à frente, direto, mas eles o convenceram dizendo: isso aqui é extraordinário, isso aqui começa a mudança na vida dos dois, começa a mudança, fica conosco. Até aí eles não sabiam que era Jesus. Fica conosco, porque é tarde e o dia já está declinando, já está indo embora. E Jesus entrou para ficar com eles. A hospitalidade daqueles dois discípulos foi o primeiro passo para a mudança na vida deles. Primeiro passo que causou na vida deles foi na medida que eles convidaram Jesus: fica conosco, porque o dia já declina, a noite está chegando e é perigoso. E Jesus entra para ficar ali na casa deles naquela noite. E diz o verso 30: e aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus, vejam só, quem tinha que pegar o pão era o anfitrião. Mas diz o texto que Jesus, ele mesmo pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Veja, irmãos, já começou a mudança. Quando a gente vai para o versículo 15, 16, lá diz o texto que os olhos deles estavam o quê? Impedidos, não é verdade? Verso 16, impedidos. Do versículo 30 a 31 diz que eles reconheceram, já mudou, causou mudança na vida deles. Quando Jesus partiu o pão, abençoou e deu a eles, os olhos deles abriram, deixaram de ser impedidos, e eles conheceram a Jesus. Primeira mudança nos olhos, de impedidos para olhos abertos. A segunda mudança, a gente podemos perceber isso no versículo 32, quando diz assim, essa minha Bíblia ela é corrida, para você identificar os versículos, dá um trabalhinho. O versículo 32, e diz assim, quando Jesus desapareceu, aí ele diz assim: e disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Vejam bem, no versículo 17 a gente percebe que os corações deles estavam frios pela tristeza, frios pela preocupação, frios pelos olhos impedidos. Aqui no versículo 32, eles agora percebem que os corações deles ardiam no caminho de Emaús. Ardiam com quê? Com a falsa mensagem? Com a falsa promessa? Não, diz que o coração deles ardiam quando ele explicava as Escrituras. Meu irmão, será que o teu coração tem ardido quando você ouve falar das Escrituras Sagradas? Muitos de nós, muitas vezes, nós entramos na igreja, saímos da igreja, vamos para casa e não há nada de diferente em nossas vidas. Abre a Bíblia em casa, não tem diferença nenhuma. Não arde mais o coração está faltando arder. Porque precisamos, irmãos, meditar na palavra de Deus. Olha, irmãos, luau é importante, louvorzão é importante, social é importante, tudo isso é importante. É vida de igreja, a gente sabe muito bem disso. Encontro de jovens, mas nada substitui a exposição da palavra. Porque o que faz o coração do crente arder é a palavra de Deus. Se ela não está ardendo, alguma coisa está diferente em tua vida. Então, de corações frios, passou agora a ser corações ardentes. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o antídoto para um coração frio, para um coração gélido, para um coração gelado. Há uma outra mudança também, irmãos, a mudança de rumo. Diz o verso 13 que eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús, desistindo da caminhada. Aproximadamente 10 quilômetros. No versículo 13. Quando a gente vai para o versículo 33, diz assim, quando eles disseram um para outro, nosso coração não ardia quando ele explicava as Escrituras?
E diz no verso 33, na mesma hora, naquela mesma hora, não sei que hora era, eu não sei, devia ser à noite, né? Porque eles convidaram Jesus para ficar, porque estava chegando a noite. Jesus jantou com ele e desapareceu. Então, na mesma noite, eles voltaram, levantaram-se, voltaram para Jerusalém. Vejam só, eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús, desistindo. Eles agora saem de Emaús para Jerusalém, desistindo de desistir. Que coisa maravilhosa, que mudança. Isto é conversão. Isto é conversão. Nós costumamos, quando nós estamos evangelizando, costumamos a dizer que ao pecador, está aqui diante de você dois caminhos, um largo e um estreito, um caminho que conduz aos céus, um caminho que conduz ao inferno. Qual que você escolhe? Minha pergunta é, será que esse pensamento está correto? Se eu apresento a ele dois caminhos, e ele está em um, que vai escolher um dos dois, então ele está em algum caminho, um caminho neutro? Existe um caminho neutro? Não existe caminho neutro. E sim, Davi, daí, sim. Você diga assim, que conversão é uma volta de 180 graus. Não é de 360. 360 você fica rodando feito de urubu. É de 180. Você está indo aqui, nesse caminho, e você volta. Não vai mais por esse caminho. Então, quando você apresentar os dois caminhos, beleza, existem dois caminhos. Jesus disse, uma porta estreita e outra larga. Mas ou o camarada está na estreita ou está na larga. Ou ele está no caminho do inferno ou ele está no caminho do céu. Quando ele se converte, ele sai do caminho do inferno. Ele não estava no caminho neutro. Ele sai do caminho do inferno e vai para o caminho dos céus. Esta é a verdade. Não existe neutralidade. Não existe. Ou você está em um ou está em outro. Não existe neutralidade. Então, vemos que houve uma mudança de rumo. Ele estava indo para Emaús, caminho da cegueira, caminho da desistência, caminho da tristeza, caminho da angústia, caminho da preocupação, caminho dos olhos impedidos. E agora, irmãos, eles voltam 180 graus, voltam para Jerusalém, cidade da paz, cidade da alegria, cidade da felicidade, a Salém, cidade do grande rei. Coisa maravilhosa. Mas também houve outra mudança que nós podemos perceber. No verso 14, eles estavam conversando acerca do acontecimento. E os acontecimentos foi o quê? Foi morte. Eles só estavam falando de morte. Sim, Davi, mas estavam falando da morte de Jesus. Tudo bem, mas era morte. Morte só gera tristeza. Pense bem numa coisa. Se você falar só de morte de Jesus, não tem efeito nenhum, não. Porque isso aí a Igreja Católica já faz. Tem até o Corpus Christi, que é a missa do Cristo morto. Cada missa é a morte de Jesus para eles. Por isso que eu não vou à missa. Não é culto. Aqui eu estou celebrando o Cristo vivo. Na missa você celebra o Cristo morto. Então, se eles falavam só de morte, eles esqueceram que Jesus tinha que ressuscitar. Você tem que falar da morte de Jesus e da ressurreição. Se Jesus só tivesse morrido, estávamos perdidos, irmãos. Que é isso? É verdade. É verdade. Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa pregação. E aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. E não há ressurreição de mortos, não é assim? Mas louvado seja Deus, glorificado seja Deus, que no primeiro dia da semana, pela manhã, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. A ressurreição de Cristo é a glorificação da sua morte. Por isso que nós cultuamos a Ele no domingo, que é o primeiro dia da semana. Mudança, eles só falavam de morte, só falavam de funeral. Eles agora voltaram, irmãos, eles voltaram para falar de quê? Verso 35. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho de Emaús e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Veja, irmãos, que eles comentavam acerca de morte, indo para Emaús. Eles agora voltam e falam de quê? De ressurreição. De tudo que aconteceu e que eles reconheceram Jesus no caminho de Emaús, no partir do pão. Quantos de nós, irmãos, estamos apegados a más notícias? É a Globo, né? Vou falar dela. É satânica e diabólica. Desde o início da pandemia, ela apresenta, diferente das outras emissoras, não estou aqui defendendo nenhuma,
Tantos contaminados de Covid, tantos internados, tantos mortos. Isso causou pânico na sociedade. Tem gente até hoje preso dentro de casa com medo de sair nas ruas. Sim, cadê os curados? Porque não mostrou os curados? Os curados é maior do que os mortos, é maior do que, não do que os contaminados, porque o contaminado é maior, mas os curados é maior do que os mortos. Eles só apresentavam mortos e contaminados. Isso causou pânico na sociedade. Hoje os consultórios de psiquiatria estão bombando com pessoas com depressão, com ansiedade, porque a esperança não interessa a Globo, não interessa a Globo. O importante para eles é falar de morte, falar de miséria, porque isso causa pânico na sociedade e tira a esperança do povo. Os discípulos falavam só de morte, de tristeza, mas agora houve uma mudança, irmãos. Quando a gente conhece Jesus é assim. A gente deixa de falar só de miséria, a gente fala de esperança, que é Cristo. Eles voltaram para falar de coisas novas. Talvez você, meu irmão, minha irmã, pensou ou está pensando em desistir de algo. Por exemplo, como falamos no início, desistir do casamento, achando que não tem mais jeito, porque perdeu a esperança. Do filho, desobediente, desviado, viciado, talvez, rebelde. Da caminhada da fé, talvez se decepcionou com a igreja, né? Interessante, né? Me decepcionei para a igreja. Quando alguém te disser isso, diga assim: o mundo te decepciona todos os dias e você não deixa o mundo. Não é? Mas só porque a igreja decepcionou, é porque realmente ele estava seguindo a igreja, não era Cristo, né? Porque se seguir a Cristo, não se decepciona. Talvez desistiu da caminhada de viver, da vontade de viver, perdeu a vontade de viver. Se isso acontece com você, Jesus está te repreendendo agora, ó nécio e tardos de coração. Eu ressuscitei, eu morri, mas estou vivo, eu sou a tua esperança. Não deixe, irmãos, que esses elementos inundam teu coração e causem a cegueira espiritual em você, a preocupação, a tristeza, a falta de esperança. Paulo, escrevendo lá aos Filipenses, capítulo 3, ele diz que nós temos uma esperança viva. Ele falando dos amigos da cruz e dos inimigos da cruz. Ele diz que os inimigos da cruz, a sua esperança é o ventre. Só pensa em coisas terrenas, mas nós não, nós temos. Ele diz assim, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Falta de esperança? Jesus é a nossa esperança, ele não vai faltar nunca. Não deixe que isso domine o seu coração, mas pelo contrário, faça como os 2 discípulos fizeram no caminho de Emaús, que convidaram Jesus para ficar em sua casa e experimentar uma mudança radical, mudança nos olhos, de impedidos para olhos abertos, mudança no coração, de coração frio para corações ardentes, mudança no rumo, indo para Emaús, cidade da preocupação, da falta de esperança, dos olhos fechados, mas agora voltam para Jerusalém, cidade do grande rei. Mudança nos assuntos, nas notícias do dia a dia, que não edificam nada, e agora falam da esperança que é Jesus. Façamos feito Jeremias, quando ele diz lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esses assuntos que não trazem esperança, joga de lado, não estou fugindo da realidade. Eu não estou fugindo da realidade, não. O que eu não posso é deixar que esses assuntos dominem a minha vida e roubem a minha esperança. Quero trazer a memória só aquilo que traz esperança. É como diz, eu já falei uma vez aqui, Hernandes Dias Lopes, quando diz assim: você quer começar o seu dia? Quer começar o seu dia bem? Abra um jornal. Agora, não abra o jornal na parte policial, que é crime, é policial sendo morto, é cidadão sendo morto por causa de um celular, é isso, aquilo, outro, é atropelamento, motorista alcoolizado, acabando com famílias, coisas e tal. Não abra na página policial. Não abra na página da política. Corrupção, não sei o quê, roubo, negociatas. Não abra nessa página. Também não abra na página do futebol.
Talvez você seja torcedor do Santa Cruz, seu time caiu para a 4ª divisão, ou do Sport para não ficar calado, ou do Sport do Náutico caiu para a 2ª. Não abra, você vai se decepcionar com o seu time de futebol. Mas faça o seguinte, abra lá naquela página onde tem notas de falecimentos. Que é isso? Abra lá. Quando você abrir aquela página, você procure o seu nome. De alto a baixo, procure. Certamente você não vai encontrar o seu nome, porque você está vivo. Se você está vivo, é porque Deus está te dando outra oportunidade. Porque Ele é a esperança. Faça isso. Deixa as más notícias de lado. Alguém vier falar do irmão, do teu irmão da igreja. Minha irmã, isso não edifica não, meu irmão. Não edifica não. Isso só vai me causar tristeza, preocupação. Não vai me alimentar não. Vamos orar por ele. Vamos falar de Jesus. Jesus transforma a vida dele. Vamos orar por ele. Eu gostaria de encerrar lembrando a letra daquele hino muito antigo. Quem é da minha idade sabe muito bem disso. Bem antigo, né? Divino companheiro do caminho. Quando ele diz assim, lá no coro, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar ou morar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. É o maior convite que você pode fazer para Jesus na sua vida. Para que haja mudança no teu rumo. Para que você pare de desistir. Que você desista de desistir. Este mesmo Senhor que esteve lá no caminho de Emaús, que ele se apresentou para os discípulos e se meteu na conversa. Vejam só, Jesus está interessado na tua conversa. Ele está interessado naquilo que você conversa. Pode ver que ele se infiltrou na conversa daqueles dois. É como se fosse, na nossa linguagem, um intrometido. Não é? Ele se mete mesmo nas nossas conversas. Aquele mesmo Senhor é o que se aproxima de nós. É o mesmo que caminha conosco. É o mesmo que ouve a nossa conversa, o nosso clamor. É o mesmo que conversa conosco. É aquele que quer ter comunhão com você, na sua casa. Ele com você e você com ele. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é promessa. Aí é promessa. E não só isso, irmãos. É o mesmo que esteve com os discípulos, e transformou a vida daqueles dois discípulos. Cleopas e certamente a sua esposa. Tio de Jesus. Que não reconheceram Jesus conversando com ele, até que eles o convidaram. Ceiaram com Cristo. E Jesus abriu os olhos dele. Eles perceberam, os corações deles já estavam ardendo lá atrás. Mas os olhos estavam impedidos. Até quando eles reconheceram Jesus, disseram, realmente, nosso coração estava ardendo. É o Senhor mesmo. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos falar não mais de morte. Vamos falar de boas novas. Jesus ressuscitou. Que Deus assim nos abençoe.